Sejam muito bem-vindos ao canal Propagandista de Primeira. Aqui nós passamos a todas as estratégias da sua jornada para poder ingressar na indústria farmacêutica com o cargo de propagandista vendedor. Eu sou o Saler Curly e o tema de hoje desse vídeo é: já participei de vários processos seletivos e não fui aprovado. Então, o que será que está acontecendo que você ainda não foi aprovado durante esses processos seletivos? Então, hoje nós vamos discutir o princípio de tudo, é sobre os perfis que são disponíveis hoje no mercado. Então, é muito importante entender que durante um processo seletivo, quando é disponibilizada as vagas para o mercado, existem vários diferentes perfis dessa vaga que são disponibilizados. Então, por exemplo, existe perfil para representante, para propagandista estagiário, existe para propagandista júnior, pleno, sênior e ainda tem o propagandista trainee. Então, diferentemente de cada uma desses perfis, é importante entender em que momento o perfil da vaga é o mais ideal para você que está querendo ingressar na indústria farmacêutica. Então, geralmente os perfis de estágio, trainee e júnior são os perfis ideais para vocês que não têm experiência na indústria farmacêutica e que têm interesse de ingressar ocupando o cargo de propagandista. Então, a diferença do estágio para o trainee é que o estagiário ele precisa estar cursando uma faculdade. Então, o propagandista que faz um curso, por exemplo, de administração de empresa, publicidade, marketing, contábeis, já vimos inclusive no ramo pessoas que fazem direito e outras faculdades. Essas pessoas que têm interesse procuram os locais adequados, geralmente tem o CAE, e esses locais eles direcionam as empresas que estão com vagas em aberto para estágio. Geralmente esses estágios eles são de 2 anos e a gente sabe de várias pessoas que conseguem efetivar, que conseguem serem aprovadas posteriormente, serem efetivadas nessa empresa, caso elas desempenhem um bom trabalho, que elas consigam durante esses 2 anos trazer excelentes resultados para a empresa contratada. Agora, esse é o cargo de estágio. Se você não está estudando, se você já é formado e você já é um trabalhador e que tem interesse de fazer a sua transição de carreira para poder entrar com o cargo de propagandista vendedor, você tem a opção de entrar como ou no perfil de trainee ou no perfil de júnior. Então, cada empresa ela possui o seu plano de carreira. Tem empresas que já disponibilizam para o mercado a função de trainee. E geralmente a função de trainee são realmente para neófitos e que tenha pouca experiência de vivência comercial no seu dia a dia. Então, não são todas as empresas que disponibilizam essa oportunidade de trainee, mas tem empresas que disponibilizam. Então, é preciso ficar atento ao mercado caso haja essa oportunidade de vaga como trainee. Agora, existe o trainee e existe a vaga de júnior também. Então, a vaga de júnior, aí vai depender muito da política da empresa. Tem empresa que, para um cargo de júnior, não contrata neófitos. Né? Então, tem exigência, por exemplo, de que o propagandista ele tenha pelo menos 2 anos de experiência no ramo, que tenha pelo menos 1 ano de experiência como propagandista. Mas tem empresas que, quando disponibiliza no mercado vagas de propagandista júnior, que não exige experiência anteriormente no ramo, né, como propagandista. Então, também é muito importante, na abertura da vaga para o mercado, ficar ciente, ficar atento ao perfil da vaga. E geralmente na descrição da vaga, lá é comentado se precisa ter experiência já na indústria farmacêutica, se não precisa ter experiência. Então tudo começa observando na descrição da vaga que foi disponibilizada para o mercado. Então, se o seu perfil está de acordo com a descrição da vaga, se você não precisa ter experiência anteriormente como propagandista vendedor, aí sim você pode se candidatar
para poder começar todo o processo seletivo para você tentar pleitear essa vaga que você está desejando buscar. Qual que é a grande vantagem hoje da indústria de fazer contratação de pessoas que já têm experiência? Então, para ocupar cargos de propagandista pleno, por exemplo, ou propagandista sênior. Então, como eu disse anteriormente, existem vários perfis de vagas que são disponibilizados no mercado. Vai depender muito do budget da empresa. Cada empresa possui uma quantidade de sênior, uma quantidade de propagandista pleno, uma quantidade de propagandista júnior. Existem empresas que não têm essa política. Tem empresas que só contratam júnior, depois de um ano já passa para pleno, automaticamente. Então não tem política de crescimento. Se você em um ano você conseguiu demonstrar resultados, se depois de um ano você conseguiu trazer todos os KPIs que aquela empresa esperava do seu trabalho, automaticamente você já é promovido a propagandista pleno. Mas existem empresas que possuem o plano de carreira. Então existem empresas que você começa como júnior ou trainee. De trainee você vai para júnior, de júnior você passa para pleno e de pleno você passa para sênior. Isso se durante todo esse crescimento, se você não pleitear, por exemplo, se tornar um gestor da indústria farmacêutica, um gerente distrital, que se você tem essa vontade, se você tem essa aspiração profissional, também é uma oportunidade para poder se tornar um gerente distrital. E qual que é a grande vantagem, por exemplo, da empresa quando ela disponibiliza no mercado uma vaga já direto para propagandista pleno, então ou sênior. Então, para um propagandista pleno, se espera uma maior agilidade em toda aquela parte de conhecimento de uma determinada vaga. Então, por exemplo, se uma vaga é disponibilizada no mercado como propagandista pleno, de uma área específica, como, por exemplo, sistema nervoso central, urogineco, que é urologista e ginecologista, na área de dermatologista, cardiometabólica. Então, dependendo da descrição da vaga, isso é muito bem claro hoje quando são abertas essas vagas para o mercado. Então é importante, o laboratório ele visualiza isso como uma forma de agilidade de roteiro. Então você ganha muita agilidade organizando o roteiro ali daqueles médicos daquela especialidade, porque se você já trabalhou anteriormente nessa mesma especialidade, se você já trabalha no ramo há mais de 2, 3 anos como propagandista, então o laboratório ele acaba ganhando agilidade na produtividade diária de você visitar aqueles mesmos médicos que você já visitava anteriormente pela outra casa que você estava trabalhando. Você ganha também relacionamento, então você ganha agilidade nessa parte de relacionamento. Então se você já é um propagandista que atuava naquela determinada região, você já conhece os médicos, você já visitava esses médicos, você já criou um relacionamento com esses médicos, então a empresa contratante, quando ela disponibiliza alguma vaga já determinada, se é um propagandista pleno, se tem que ter experiência naquela área, se não tem que ter experiência naquela área, então tudo já está pré-determinado a ganhar a agilidade em alguns processos. Outra agilidade que se ganha, por exemplo, em técnicas de vendas. Geralmente um propagandista que já está atuando há algum tempo no ramo, esse propagandista ele já conhece as técnicas de vendas que geralmente a indústria farmacêutica ela aplica. Claro que ele vai apenas como que se diz? Ele vai apenas adaptar ao que aquela empresa contratante espera do trabalho dela, porque cada indústria farmacêutica, cada empresa, ela possui uma técnica de venda diferente da outra. Então é importante que esse propagandista que foi contratado, que ele se adapte à nova realidade. Então ele vai estudar, ele vai treinar novamente com o gestor, com a área de treinamento da empresa e ele vai aplicar aquela nova técnica de venda. Mas a técnica de venda por si só, fazer aquela propaganda, esse propagandista ele já sabe, ele já tem experiência, ele já tem vivência de como fazer, né? O como fazer uma propaganda, o como aplicar as técnicas de venda. Então essa agilidade o laboratório ele ganha
quando ele contrata já um propagandista com experiência. Então, por isso que, dependendo do setor, dependendo do histórico de vendas desse setor, dependendo do que se espera de uma agilidade, né, de uma forma mais rápida desse setor, o laboratório ele disponibiliza as vagas, determinadas vagas para cada região, Então vai depender muito da estratégia por trás, né, a estratégia que existe para um determinado setor para poder abrir uma determinada vaga. Então, se a vaga, e que no caso, que é no nosso caso, que nós estamos tratando aqui agora, que é para você neófito, que é para você que não tem experiência na indústria farmacêutica, então muito provavelmente você vai entrar, são três possibilidades que vão permitir você ingressar na indústria farmacêutica. Será por uma vaga de propagandista estágio, trainee ou propagandista júnior. Então, geralmente são essas três portas de entrada que vão favorecer vocês ingressarem na indústria farmacêutica, assim como eu ingressei há 15 anos atrás. Então, eu entrei já como propagandista júnior e depois de um ano, que já foi nessa empresa que eu mencionei para vocês, automaticamente, se eu apresentei excelentes resultados, excelentes números, excelentes coberturas de KPI, automaticamente eu fui promovido e o meu salário já aumentou em torno de R$ 1.200 lá atrás, naquela época. Então, as formas são essas. Então, o que o gestor ele espera na hora ali de fazer aquela entrevista de emprego? Então, o que o gestor ele olha, o que ele observa, o que ele espera ouvir do candidato? E aí a gente já mostra um olhar do gestor e trazendo para vocês que são os candidatos, né? Vocês que estão tentando ali, que é o tema hoje desse vídeo, que vocês já estão tentando há algum tempo, vocês não conseguem passar nesses processos seletivos. Então, o que se espera, né, buscar do candidato hoje, né? Então, se espera que o candidato ele tenha algumas competências que vão favorecer aquele determinado setor. Então, eu quero trazer um exemplo para vocês nesse vídeo. Então, supondo que a vaga que está disponível, a vaga que está em aberto hoje no mercado para um propagandista júnior, por exemplo, esse setor que foi disponibilizado a vaga é um setor que possui médicos tradicionalistas, é um setor que faz parte de uma escola, de várias escolas de medicina. Então, ele tem vários residentes, mas tem professores também, tem formadores de opinião. E esse setor específico, desse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, ele é um setor espelho. Então, nesse setor existe o REP 1 e essa vaga que foi aberta no mercado é para o REP 2. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse REP 1, ele trabalha, por exemplo, com 6 produtos. E essa vaga que está disponível no mercado é para REP 2, que é REP espelho dessa vaga do REP 1, mas esse representante 2 que vai ser contratado vai trabalhar com 4 produtos. Então o REP 1 trabalha com 6 e o REP 2 trabalha com 4. Então o que se espera deste propagandista que está ingressando nessa vaga? E outra, né, que eu acho que vale a pena complementar, né? Então, além de ser um setor extremamente importante, com médicos tradicionalistas, com várias escolas de medicina, que vai fazer espelho com o representante 1, esse setor também possui uma forte atuação de PDVs. Então, ali tem várias PDVs importantes desse setor, que contribui para o resultado da distrital, do gerente distrital e, consequentemente, da regional. Então, e nesse setor, nesses PDVs, existe ruptura de produtos, dos produtos que são divulgados. Principalmente desses 4 produtos que fazem com chave com o REP 1, ou seja, são os mesmos produtos que esse representante 2, que está sendo em aberta, que a vaga está em aberta, que será contratado, o representante 1 também divulga esses mesmos produtos. Só que o representante 1, além desses 4 produtos, divulga mais 2 produtos. Então, o REP 1 divulga 6, o REP 2 vão divulgar 4. Porém, desses 4, são os mesmos produtos que o REP 1 divulga. Então, olha só o cenário que está aberto para o perfil dessa vaga que está disponível no mercado. Então, o que se espera ouvir, o que se espera trazer de perfil comportamental
deste propagandista que está na frente do gestor ali durante a entrevista. Então, nesse exemplo, onde fala de um setor onde tem médicos tradicionalistas, se espera muito que esse perfil de profissional tenha um perfil analista bem apurado, porque médico tradicionalista, médico que já tem um grande conhecimento dos produtos, são médicos que esse perfil de propagandista precisa prestar bastante atenção, precisa ser muito focado nos estudos, precisa gostar de estudar, precisa ser detalhista em algumas situações para quando estiver na frente desses médicos tradicionalistas, conseguir passar confiança, conseguir passar segurança, conseguir atender a todas as necessidades que esses médicos tradicionalistas vão exigir desse profissional que estiver logo à sua frente. Precisa também que esse propagandista tenha um perfil alto de comunicador, né? Que ele seja bem comunicador, porque ele vai trabalhar direto com o Rap 1. Então, a sintonia, o trabalho em equipe, ele precisa ficar muito evidente entre esses dois setores, porque um precisa conversar com o outro a respeito do que esses médicos falaram na última visita, qual a ação que ele pretende fazer, precisa incluir esses dois propagandistas na mesma ação, para que os dois possam estar ali na frente do médico, vendendo as suas marcas, fazendo algumas coisas inovadoras, para poder que a sua mensagem chegue da forma mais adequada para aquele perfil de médico daquele setor, dos dois setores, né? Precisa ter um perfil planejador também bem apurado, porque e que goste de desafios, né? Porque essas escolas de medicina, como estão ali próximo a várias escolas de medicina e médicos tradicionalistas também, esse profissional ele vai precisar ter um planejamento muito grande do roteiro a ser visitado desses médicos. Então tem que ser bem dinâmico, precisa organizar um roteiro bem adequado para não perder produtividade e também a qualidade das suas visitas. Então o perfil planejador também precisa estar bem trabalhado para poder conseguir atuar nesse setor. O lado executor também, porque o lado executor é analista, porque precisa ser competitivo, gostar de desafios por conta das farmácias, que são importantes PDVs ali do setor, mas as farmácias, existem rupturas dentro dessa farmácia. Então, um perfil analista, um perfil executor, que gosta por que o analista? Porque ele precisa fazer análise de MDTR, identificar nesses principais pontos de venda onde que estão as rupturas para poder chegar lá, conversar com o gerente, conversar com o proprietário, se for uma farmácia de rede, chamar o gerente ali da farmácia ou o farmacêutico responsável, fazer treinamento ali junto com os balconistas para poder disseminar suas marcas, tirar as dúvidas de todos que estiverem ali. Então um perfil executor, um perfil que gosta de resultado, um perfil que fica atento ali ao que está acontecendo, um perfil analista também tem que estar muito forte e presente nesse ponto de venda. O perfil comunicador também precisa estar ali bem com um perfil de influência junto com os balconistas, e o perfil planejador também cabe muito bem aqui, porque ele precisa organizar um roteiro adequado, saber qual o melhor horário para visitar aquele PDV. Então, percebem que os 4 perfis de análise comportamental são essenciais, precisa estar tudo em equilíbrio para poder atender todas essas expectativas aqui desse perfil que foi colocado aqui como exemplo. E por fim, precisa ser também criativo e inovador, com novas ações propostas para essa classe médica que faz parte desse setor, e também precisa ter a atitude de fomentar mini meetings junto a esses médicos tradicionalistas e nessas escolas de medicina. Então precisa escolher muito bem quem é o médico speaker para poder fomentar, para poder fazer eventos de mini meetings ali dentro desse setor. Precisa ter a ousadia para poder convidar certo aquele médico professor que é influente, que tem muito paciente, que tem muito conhecimento sobre a molécula, e também um perfil analista para poder saber assim, quem são os médicos que serão os convidados para poder participar deste mini meeting. E aí você, claro, você através da sua parte analista, e planejadora também, você vai identificar dos relatórios de auditorias que o laboratório vai oferecer para que você possa
saber com mais detalhes, com mais exatidão, quem serão os médicos potenciais a serem convidados para poder participar daquele mini-meeting. Então percebam o quanto que é importante um gestor, na hora de identificar o perfil do paciente, o perfil do candidato que tiver aí na frente do gestor da vaga, o tanto que é importante identificar todos esses aspectos, porque o gestor ele já imagina aquele propagandista que vai estar lá atuando no campo. De acordo com as respostas que o candidato passa para o gestor, é fácil identificar como que será a atuação dessa pessoa que está na nossa frente, como que será que essa pessoa vai atuar lá no campo. Então é muito importante, quanto mais clareza, quanto mais detalhes que vocês conseguirem trazer da sua experiência profissional do passado, de todos os exemplos que vocês fizeram no passado pro recrutador que estiver na sua frente, mais clareza, mais transparência você conseguir passar, melhor será a avaliação dele, da sua pessoa, né, da sua experiência profissional, para ver se encaixa ao perfil desejado para aquela vaga. A entrevista ali vai durar 1 hora e 20, né, o primeiro impacto que você tem com o gestor. Então, aquela primeira hora, aquele primeiro contato, né, que você tem com o gestor, você precisa transmitir muita confiança, você tem que transmitir muito conhecimento, muita sabedoria. Então, no processo seletivo, o que o gestor observa, o que ele espera encontrar ali na frente daquele propagandista. Então, se espera que esse propagandista ele tenha algumas características, algumas competências essenciais que vêm de encontro com a vaga que está em aberto. Por exemplo, que esse propagandista seja extremamente comunicativo, que ele seja criativo e inovador, que esse propagandista ele tenha confiança, né, no que ele passa, que ele seja persuasivo, que ele seja um propagandista paciente, que tenha um excelente planejamento e execução, não somente planejamento, mas que ele saiba planejar, mas que ele saiba executar, que ele tenha sangue nos olhos, focado em resultado. Então, tudo isso são características, são competências essenciais que o gestor ele espera que essa pessoa que está na frente dele consiga transparecer através de exemplos, através da vivência que ela teve no seu passado. Então, em se tratando de um propagandista neófito, se fosse um propagandista antigo participando de um processo seletivo para uma vaga de pleno, por exemplo, ou talvez até de júnior também. Tem vários propagandistas com experiência que não têm a vaga no momento, mas que têm uma vaga de júnior e eles acabam participando do processo seletivo. Então, trazendo um exemplo, se fosse um propagandista já experiente, esse propagandista durante o processo seletivo, ele tem que trazer exemplos de situações vividas que ele teve no setor dele, para que ele possa trazer exemplos para o gestor que está na frente. Então ele tem que trazer exemplos de situações difíceis que ele tratou, algum exemplo de um produto que ele não teve um bom resultado, o que ele fez para poder trazer um excelente resultado, qual foi o papel que ele desempenhou para poder resolver aquele problema. E qual foi o resultado, né? Qual foi o tempo e qual foi o resultado que ele conseguiu através das ações que ele implementou no setor dele. Dependeu da empresa ou dependeu exclusivamente de você? De quem foi a iniciativa? Então, tudo isso precisa trazer de uma forma estruturada ali durante o processo seletivo. Agora, em se tratando que você é neófito, que você nunca trabalhou na indústria, como que você vai conseguir trazer todos esses resultados aqui para o gestor que está na sua frente? Aí você precisa ajustar, adequar a sua experiência profissional com que você está pretendendo entrar. Então, eu tenho certeza que na sua experiência profissional, se você é bancário, porque imagina, banco tem cotas, tem metas, né, tem desafios diários. Então, é importante você trazer alguma situação que não foi legal lá do seu passado, que não foi legal no sentido de resultado, por exemplo, alguma situação que você teve que ser criativo para poder chegar na cota desejada,
qual que foi o papel que você teve em cima dessa atuação, em quanto tempo que você planejou, como que foi feito esse planejamento seu e qual foi o resultado que você conseguiu diante da situação que foi exposta. Então, seguir esse raciocínio, essa linha de raciocínio, vai trazer, vai possibilitar você levar exemplos para o gestor, para o gerente distrital que estiver na sua frente, ou para a pessoa de RH que estiver na sua frente, para que você possa transmitir para essa pessoa como que você lida com as adversidades do seu dia a dia. Como que você tem feito? O que você tem trazido de inovação, de experiência, né? De experiência vivida no seu passado, para você poder contribuir para aquela vaga que está em aberto. Claro que você como neófito, você que está pleiteando entrar na indústria, você não sabe da real situação do setor que está precisando ali. Mas se você conseguir transmitir comunicação, que você é uma pessoa, um propagandista precisa ter comunicação, você precisa ter uma comunicabilidade, né? Você precisa saber trabalhar em equipe, você precisa ser um bom planejador, você precisa ser um bom executor, você precisa ter uma visão analítica, você precisa saber analisar números, você precisa ampliar a sua visão. E aí a gente trata de um outro tema também, que é aquela análise de perfil comportamental DISC. Eu já falei em outros vídeos, eu já gravei outros vídeos onde eu falo sobre os 4 perfis de análise comportamental, de acordo inclusive com um curso que eu fiz de analista comportamental pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, onde nós trabalhamos os 4 perfis comportamentais do ser humano. Então, quais são esses 4 perfis? Existe o perfil dominante, que é o perfil executor, existe o perfil influente, que é o comunicador, existe o sociável, estável, que é o planejador, e existe também o analista, o perfil analista, que é o perfil de conformidade, né? O conformidade, que é um analista. Então, o DISC, que é muito trabalhado hoje pelas empresas, pelas áreas de RH, ele traduz muito o comportamento, o estilo comportamental de cada ser humano. E todos nós temos os 4 estilos, todos nós temos os 4 perfis comportamentais. Porém, sempre no ser humano, a grande maioria, mais de 70%, predominam-se 2 mais fortes dentro de nós. Mas isso não quer dizer que eu não tenha os outros 2. Então, dentro de todos nós temos os 4 perfis comportamentais. Tem pessoas que têm mais predominante 1, tem pessoas que é mais predominante 3, e tem pessoas que não têm muito bem definido qual é o estilo comportamental predominante. Então, por isso que existem os testes de análise comportamental, para poder fazer uma leitura, um mapa dentro de nós, porque nós respondemos um questionário e tem 97% de acerto, garante 97% de acerto de tudo aquilo que você escreveu naquele teste comportamental. Por isso que é importante fazer o autoconhecimento, saber qual é o seu estilo de perfil comportamental, porque através do seu conhecimento, você mesmo vai poder definir, fazer um PDI, desenhar um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, para poder trabalhar os demais pontos que não estão muito reforçados dentro de você. Porque imagine só, você está numa entrevista de emprego e se você possui um perfil mais predominante, dominante, que é o executor, e analista, por exemplo. Então você é mais dominante, ou seja, você é mais executor, você gosta de resultado, você é uma pessoa que gosta de números, de analisar números, mas você não é uma pessoa muito bem predominante o lado comunicador e planejador. Então, se você não trabalhar muito bem esse perfil comportamental, comunicador e planejador, em algum momento da sua entrevista, você não vai conseguir transparecer que você vai ser uma pessoa que vai saber trabalhar em equipe. Porque uma pessoa que é muito focada em execução e analista, se não tiver o equilíbrio com o lado comunicador e planejador, pode ser que você não consiga transparecer que você vai saber trabalhar com esse REP 1 que está disponível para essa vaga.
que eu citei como exemplo aqui para vocês. Então, tudo bem, você é muito executor, você é uma pessoa focada em números, que é focada em resultado, mas esse setor exige que você tenha uma habilidade muito grande de trabalhar em equipe. Então, se durante a sua entrevista, se durante os exemplos que você trouxer pro gerente distrital, se você não conseguir transparecer através de exemplos, e não é conceito, pessoal, existe uma diferença conceitual de você trazer conceito do que você trazer ações. Durante o processo seletivo, hoje nós utilizamos muito a entrevista situacional. Vocês precisam trazer situações vivenciadas no seu dia a dia. Então, você precisa trazer situações de que vocês viveram, do que vocês vivenciaram. E aí o gestor, a pessoa que está fazendo a entrevista, ela vai querer saber em que momento que você... para você falar assim, eu sei trabalhar em equipe. Ótimo, que bom que você sabe. Agora, me traga uma situação onde você trabalhou em equipe. Na empresa que você trabalhou atualmente, ou que você está trabalhando, ou da empresa que você trabalhou atualmente, né? Ou que você estava trabalhando no passado. Então você precisa trazer situações, vivência, né? Quais foram as situações que você soube trabalhar em equipe? Quais situações em que você, por exemplo, precisou fazer um grande planejamento na sua empresa para você chegar no seu resultado? Então você precisa trazer as situações que você se planejou, né, dentro da última empresa que você estava trabalhando. Então, manter esse equilíbrio. Então, qual que é o perfil ideal? O perfil ideal é manter o equilíbrio desses 4 perfis comportamentais que eu trouxe aqui para vocês. Então, uma vez que eu consigo manter o equilíbrio desses 4 perfis comportamentais, vocês vão conseguir passar através de um processo seletivo tranquilidade, transparência, exemplos que justificam o fato conceitual que vocês estão levando ali durante a sua entrevista. E o mais importante disso tudo é vocês organizarem as suas estratégias, as estratégias dos exemplos que vocês fizeram no passado da empresa, né, que vocês estão trabalhando atualmente. Então é muito importante vocês traçarem essas estratégias, colocar no papel para vocês treinarem, né? É importante treinar, fazer o treinamento antes de participar de um processo seletivo. Então vocês treinam, vocês vão anotar tudo num papel, vocês vão trazer exemplos de situações onde vocês tiveram que reverter um resultado, exemplos de que vocês trabalharam em equipe, em que momento que vocês tiveram que trabalhar em equipe, que momento que vocês precisaram ser ousados ali na hora na sua empresa, que tipo de ousadia que vocês tiveram ali durante o trabalho de vocês, o que vocês fizeram para poder reverter um resultado que estava ruim, péssimo, porém vocês conseguiram traçar uma estratégia de início, meio e fim que surgiu de você e não pela empresa, que surgiu de você. Qual foi o seu papel para poder reverter aquele caso? Você precisou utilizar verba ou você não precisou utilizar verba? Você utilizou da sua criatividade, da sua inovação. Então, tudo através dos exemplos, você vai conseguir trazer para o gerente distrital situações onde o que você vivenciou lá, você vai conseguir vivenciar aqui dentro da indústria conosco. Então, por que algumas pessoas não conseguem passar, né, adiante nos processos seletivos? Porque não fica claro para o gestor a sua vivência do passado, as experiências que você teve do passado. E dessa forma, quando não tem clareza, quando você não consegue se comunicar de uma forma mais clara com o gestor, com o gerente distrital ou com a pessoa de RH, outras pessoas acabam se destacando melhor e assim elas continuam avançando nos processos seletivos e você simplesmente encerra ali a sua participação. Então, para eu poder finalizar esse vídeo, eu quero passar 6 dicas de sucesso para vocês e que eu gostaria que vocês anotassem essas dicas, mas eu vou deixar para vocês também nos comentários desse vídeo, logo nos comentários, essas 6 dicas de sucesso para que vocês tenham uma melhor preparação antes de vocês seguirem para o próximo processo seletivo, a próxima entrevista de vocês.
Pode ser? Então são 6 dicas que eu quero passar para vocês. E eu chamo essas dicas de análise raio-x pós-entrevista. Então quais são as perguntas, né, dessa análise raio-x pós-entrevista? Então anota aí. A primeira delas é listar todas as perguntas feitas pelo entrevistador. Então, pessoal, quando vocês saírem de uma entrevista, quando vocês acabou de sair, tá lá do lado de fora, pega o celular, todo mundo hoje tem um smartphone, pega o seu smartphone e para em algum local, em algum café dentro do carro e começa a listar quais foram todas as perguntas que o gestor fez para você ali naquele momento. Se você deixar para fazer isso lá na sua casa, você não vai lembrar. Você tem que fazer na hora. Saiu da entrevista, pega o celular e já anota todas as perguntas que o gestor fez para você ali naquela entrevista. Então lembre-se, chama análise raio-x pós-entrevista. Você vai fazer uma análise, um raio-x de tudo como que foi aquela entrevista. Por quê? Porque, pessoal, se não passar de primeira, não tem problema. Você ganhou um aprendizado. Olha o mindset de crescimento. O mindset de crescimento é esse. Mindset de crescimento te impulsiona, não deixa você ficar no passado. O mindset de crescimento vai favorecer você olhar para trás, identificar tudo aquilo que não foi legal para você poder se aprimorar, desenvolver e sair melhor no próximo processo seletivo. Então não passou no primeiro, não tem problema, não tem problema. O mais importante é você fazer a sua análise de raio-x pós-entrevista, para poder se desenvolver, melhorar e partir para a próxima entrevista, beleza? Então a primeira pergunta, a primeira questão que você tem que fazer é isso, anotar quais foram todas as perguntas que o gestor fez para você. A segunda é listar todas as suas respostas. Então, você vai colocar a pergunta e você já vai colocar de cara, você vai anotar, escrever quais foram as suas respostas que você deu para ele, certo? Então você anota as perguntas e já anota todas as respostas. A terceira é quais perguntas você não conseguiu respondê-las de imediato. Sabe aquelas perguntas assim que você para e fica pensando e olha para cima, e olha para baixo, e olha para o lado direito, e olha para o lado esquerdo, e a gente sabe que isso também tem todo um aspecto visual, né? Quando você está olhando para o lado esquerdo, você está olhando para o passado, quando você está olhando para o lado direito, você está olhando para o futuro. Quando você olha para cima, você está imaginando alguma coisa. Quando você olha para baixo, imaginando, você está trazendo uma cena. Quando você olha para baixo, do lado direito, por exemplo, você está sentindo alguma coisa, né? Você está sentindo. Se é para o lado direito é no futuro, se é para o lado esquerdo é no passado. E quando você olha nos olhos do entrevistador, quando você está cara a cara com o entrevistador, você está no seu estado presente. Então, a atenção, né, o olhar também é muito importante você parar e analisar. Então, nessa terceira pergunta que você está anotando, qual foi a pergunta que você teve que parar e pensar e analisar e trazer a resposta? Coloca essa pergunta também na sua análise raio-x pós-entrevista. Importante colocar também. A quarta pergunta é quais perguntas que no seu ponto de vista poderiam ter sido respondidas de uma forma diferente e por qual motivo? Então você vai colocar ali também quais perguntas que ele te fez que você deveria ter feito, que você poderia ter feito, ter respondido de uma forma diferente. O que faltou ali naquele momento? Né? O que você poderia ter melhorado ali naquela resposta? Então você vai colocar, você vai deixar tudo pronto nessa análise que você está fazendo pós-entrevista. A quinta pergunta é, se você tivesse o poder de voltar no tempo daquela última entrevista que você fez, né? Se você tivesse o poder de voltar no tempo, o que você faria de diferente? Aí analisando de um aspecto geral. Se você saiu lá de fora, se você tivesse o poder de voltar, né, naquele momento mágico que você estava ali com o gerente distrital, com a pessoa de RH, seja lá quem for que estivesse na sua frente conversando, te entrevistando, se você tivesse o poder de voltar lá, o que você faria de diferente? Anota, deixa tudo anotado, que isso vai servir de parâmetro para você depois, no final eu vou comentar aqui para vocês. E a sexta e última pergunta que você vai fazer nessa análise raio-x sua é o seguinte: quais as ações você traçou para poder se preparar melhor para a sua próxima entrevista? Então, pessoal, olha quantas perguntas poderosas que eu estou passando para vocês nessas 6 dicas de sucesso, que é a análise raio-x
pós-entrevista. Então, você vai traçar diante de todas essas perguntas que você fez, você vai sair com um diagnóstico, né? Você vai sair com ações. O mais importante é você sair com as ações para a sua próxima entrevista. Porque a maioria das pessoas, elas saem, conversam com outras pessoas, né? Saiu, aí já liga para a namorada, para o namorado, para a mãe, para o pai, para a pessoa que está torcendo por ela. E simplesmente chega lá e fala, nossa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E as coisas se perdem. Quando você não anota, isso cai no esquecimento. Porque pode ser que a sua próxima entrevista seja daqui 15 dias, 1 mês, 2 meses. Como que você vai lembrar de tudo aquilo que aconteceu há 2 meses atrás, 1 mês atrás? Não tem como. Então você precisa montar a sua análise raio-x pós-entrevista. Anota, deixa tudo anotado, faça essa análise raio-x pós-entrevista e deixa como se fosse um diário de bordo. Por quê? Porque a todo momento você vai ficar visualizando essa sua análise e você vai se preparar cada vez mais para as entrevistas, para as próximas entrevistas que vierem pela sua frente. Então, pessoal, eu não tenho dúvidas se vocês organizarem dessa forma, se vocês se deixarem tudo bem planejado, tudo bem traçado, a estratégia montada, diante de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, eu não tenho dúvidas de que vocês, na próxima entrevista, vocês sairão muito melhores do que aquela última entrevista que você participou. E não se esqueçam de trabalhar os 4 perfis comportamentais também, que é fundamental, manter o equilíbrio desses 4 perfis comportamentais. Primeiramente, eu acho que vocês precisavam se conhecer mais, tentar identificar qual é o seu estilo de perfil comportamental, para que daí vocês possam traçar alguns objetivos para vocês melhorarem, né, desenvolverem, na verdade, vocês desenvolver os demais estilos comportamentais que não estão em equilíbrio ainda, para que vocês possam se destacar e dessa forma serem a pessoa, o candidato, né, ideal para aquela vaga que foi disponibilizada para o mercado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês que eu tenha ajudado de uma certa forma vocês que já têm tentado passar em alguns processos e não conseguiram ainda. Eu acho que a gente tem que parar, fazer uma autoanálise, igual eu dei essas dicas para vocês durante esse vídeo aqui. E se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostaram desse vídeo, deixem os comentários aqui embaixo para mim, para que eu possa talvez gravar inclusive até outros vídeos para poder elucidar mais as dúvidas de vocês, beleza? Se vocês ainda não estão inscritos no meu canal do YouTube, se inscrevam, apertam o sininho e também me sigam nas demais mídias, né? Nas demais mídias sociais, que nós estamos no Instagram, Facebook, no LinkedIn e também no nosso canal www.propagandistadeprimeira.com.br. E eu espero te ver no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!